Mas quando ele e Elisa atingiram o meio do platô, da escuridão apareceram alguns homens. Uma terrível pancada na cabeça fez o guia desabar. No mesmo instante, um dos assaltantes agarrou uns arreios do cavalo de Elisa e o outro arrancou a condessa da cela. Um dos soldados do comboio, com um grito selvagem, arremeteu para acudir a sua senhora, mas atacado por vários inimigos, foi obrigado a defender-se. O que aconteceu depois é difícil de descrever. O segundo soldado e Loretta chegaram ao platô no auge da confusão e ao barulho geral misturaram-se os gritos desesperados da criada e do pajem. A vitória ficou com os atacantes. 10 minutos mais tarde, o platô deserto tinha uma aparência sinistra e terrível. Em poças de sangue estavam caídos os corpos dos 2 soldados e de Loretta. Perto deles, agonizava o cavalo de carga abatido com uma faca. A bagagem tinha desaparecido. Na beira do abismo, o vento agitava o longo e branco véu de Elisa que se prendeu num arbusto. Capítulo 13. No dia seguinte aos sangrentos acontecimentos, os 2 condes Riefenstein viajavam em silêncio na companhia de um numeroso cortejo pela estrada que levava ao seu castelo. Ambos estavam tristes e tinham um ar preocupado. A ideia do constante perigo que pairava sobre a cabeça do filho torturava Wolfram. Após pensar sensatamente, o conde decidiu ir ver o bispo de Brixen, relatar-lhe tudo o que acontecia no castelo de Ortruda, sem comprometer Raymond, e pedir-lhe ajuda para prender os malfeitores, assim que surgisse uma oportunidade. Wolfram sabia perfeitamente do perigo que poderia provocar a interferência do bispo, mas seria muito difícil agir sozinho, sem a ajuda dos poderes eclesiásticos. Além disso, o conde contava com a velha amizade que tinha com o bispo, homem bondoso e ilustrado, que havia batizado e realizado o casamento de Raymond e que sempre o tratou com carinho paternal. O jovem conde também estava muito preocupado. Ele sofria demais com a ideia de que, a qualquer momento, poderiam exigir sua participação numa daquelas sacrílegas orgias, que lhe provocavam indescritível horror. Além disso, ficava muito indignado pelo fato de ele, um orgulhoso e poderoso senhor, ser obrigado a obedecer a um mísero e desprezível homem sobre quem ele deveria soltar os cães e expulsar do castelo. Também preocupavam-no os assuntos conjugais. Graças à sua própria estupidez, ele teve de partir deixando a mulher amada na companhia de seu rival. O perigoso templário, naturalmente, não deixaria de aproveitar a oportunidade e com suas canções e palavras amorosas tentaria conquistar o coração de Elisa. Decidiu, então, ir no dia seguinte a Zappenstein para saber o que acontecia por lá. A voz do pai interrompeu seus pensamentos. Fazendo um sinal para a escolta a ficar um pouco mais para trás, Wolfram informou a meia voz ao filho sobre a decisão que tomara e disse que no dia seguinte iria a Brixen para combinar com o bispo sobre como informá-lo o mais rapidamente possível quando soubesse de alguma reunião secreta marcada no castelo Finsterbach. Raymond ficou pálido. Mas, pai, se me agarrarem junto com aquelas horríveis pessoas, irão me tratar como cúmplice deles. Se possível, nada direi sobre a reunião e delatarei apenas Uriel. Em suma, vou agir conforme as circunstâncias. Escolherei o momento de avisar o bispo, mas precisamos garantir a ajuda dele. Raymond suspirou e abaixou a cabeça. Chegando ao castelo Riefenstein, Wolfram deu imediatamente as ordens necessárias para a viagem do dia seguinte a Brixen. Ao término do jantar, após uma curta conversa com a condessa Ana, os condes foram cada um para o seu quarto. Ao despir-se, Raymond notou na mesinha de cabeceira um fino rolo de pergaminho lacrado. "O que é isso?" "Quem trouxe isso?" perguntou ele. "Trouxeram este pergaminho hoje de Zappenstein?" "A pessoa que o trouxe disse que a jovem condessa enviava ao senhor." Ao ser informado que o conde ainda não tinha chegado,
O mensageiro foi embora incumbindo-me de entregar a carta assim que estivesse sozinho. Extremamente surpreso, Raymond abriu o rolo e aproximou da chama da vela para ler o que Elisa havia lhe escrito. Ao olhar o teor da missiva, Raymond empalideceu mortalmente. Felizmente, o escudeiro estava ocupado dobrando sua roupa e não percebeu a estranha reação. No pergaminho, em sinais combinados que Uriel dizia ser o idioma sagrado dos iniciados, estava escrito o seguinte: amanhã, estava indicada a data e o dia da semana, você deve comparecer sozinho à clareira da Cruz Negra, onde encontrará um guia que o conduzirá à reunião dos irmãos. Não ouse não atender esta convocação e, para o seu próprio bem, destrua este documento. Dominando com terrível esforço a tempestade que se desencadeou em seu espírito, Raymond voltou-se para o escudeiro. Vá dormir, Edelberg. Não vou mais precisar de você. Deitarei mais tarde, pois preciso agora ver meu pai e transmitir-lhe o que escreveu a minha esposa. Assim que o escudeiro saiu, Raymond guardou o pergaminho no bolso e foi ver o pai. Wolfram estava sozinho e rezava em seu oratório. Raymond entrou direto lá. Pai, perdoe-me por interromper a sua oração, mas não pude esperar para comunicar-lhe que aconteceu o que mais temia. Vejo que recebi como se fosse carta de Elisa, murmurou ele com voz abatida. O que são estas garatujas? Perguntou o conde, não conseguindo ler a escrita. Quando Raymond leu o teor da misteriosa missiva, Wolfram empalideceu e franziu a testa. Instantes depois, o conde queimou cuidadosamente na chama da vela o perigoso documento. Depois, voltando-se para o filho, disse com a sua habitual fria firmeza: chegou o momento de agirmos. É preciso enfrentar com coragem e sangue frio o perigo que você tão levianamente atraiu para si. Agora não é hora de repreendê-lo. Precisamos combinar como iremos agir. Foi muito oportuno eu ter marcado a viagem para amanhã antes de você ter recebido essa mensagem, pois, se estiverem nos vigiando, isso não levantará suspeitas. Depois de longas deliberações, ficou acertado que Raymond iria à hora marcada para o local indicado, mas tentaria ocultar-se nos subterrâneos assim que soasse o alarme. No caso de os soldados do conde e do bispo serem obrigados a cercarem o castelo ou por não conhecerem as entradas secretas, Wolfram decidiu colocar uma guarda especial ao redor da clareira da Cruz Negra, pois evidentemente naquele local devia haver uma saída dos subterrâneos. No dia seguinte, o conde saiu ao amanhecer, levando consigo 15 homens a mais do que previu no dia anterior. Raymond deveria, após o almoço, deixar o castelo sem ser visto e ir à clareira da Cruz Negra. Wolfram dirigiu-se a Brixen num trote acelerado. Era preciso apressar-se se quisesse chegar a tempo no castelo ou Finsterbach, pois a conversa com o bispo e o descanso dos soldados tomaria muito tempo. Felizmente, o castelo de Ortruda ficava perto da residência do bispo e eram suficientes 2 horas de boa corrida para chegar lá. Era cerca de meio-dia quando Wolfram com seu destacamento atingiu o ponto onde a estrada de Riefenstein juntava-se à estrada principal que, passando por Finsterbach, levava a Brixen. Absorto nos próprios pensamentos, com o coração pesado e torturado desde a manhã por uma enorme tristeza, Wolfram seguia uns 20 passos adiante de sua comitiva. De repente, um grito próximo obrigou o conde a estremecer e levantar a cabeça. Para sua grande surpresa, viu à beira da estrada um estranho ser humano enrolado numa capa escura. Este ser agitava os braços e gritava com voz entrecortada: "Pare, conde! Pare! O próprio Deus enviou-o para cá." Aquele chamado impressionou muito o conde, bondoso, compadecido por natureza, e supersticioso como todas as pessoas daquela época. Ele aproximou-se e logo reconheceu Quinco. O anão estava com uma aparência muito debilitada. Ele mal se mantinha sobre as pernas trêmulas,
O suor misturado à poeira cobria-lhe o rosto e do seu peito resfolegado mal escapavam as palavras. Monsenhor. Pelo amor de Deus, ouça-me agora. Preciso revelar-lhe uma coisa importante. Trata-se da vida do Sr. Raymond, murmurou ele. Os olhos escuros de Wolfram acenderam-se. Não estaria o próprio senhor enviando-lhe uma inesperada ajuda? De onde você vem? Para onde vai? Para quê? Perguntou o conde ao anão, que agarrou-se ao estribo. Naquele instante, aproximou-se a comitiva. Decidindo-se rapidamente, o conde ordenou a Quinco que subisse no seu cavalo. Vendo que o anão estava fraco demais para cumprir a ordem, Wolfram ordenou a um dos soldados que o ajudasse. Monsenhor. Posso pôr o anão no meu cavalo? Assim, ele não irá incomodá-lo, observou o soldado respeitosamente. Faça o que lhe mandam, Rupert. Ajude o anão e depois fique com os outros mais atrás. Assim que ficou a uma certa distância da escolta para que ninguém pudesse ouvi-los, o conde perguntou a meia voz. De onde você vem? Para onde e do que se trata? Fale. Estou indo de Finsterbach para Brixen. Eu queria tentar ver o bispo e revelar-lhe sobre os sacrílegos horrores que se preparam nos nossos subterrâneos. Queria implorar-lhe que impeça a realização de crimes e assassinatos esta noite. Mas perdi as forças e já estava me desesperando, quando Deus me enviou o senhor, conde. Vou levá-lo direto ao palácio episcopal e prometo-lhe que o bispo irá ouvi-lo. Mas, conte-me tudo o que sabe, sem nada omitir. De que assassinatos está falando? Do assassinato do Sr. Raymond e de sua esposa, a Sra. Elizabeth. Wolfram quase deu um sobressalto na cela. Você endoidou. Como podem matar Elisa se ela está no castelo Zapinenstein sob a guarda de 2 cavaleiros templários? Já faz 5 ou 6 dias que ambos os cavaleiros partiram e a condessa Elisa está presa nos subterrâneos, onde eu mesmo conversei com ela ontem à noite. Foi isso que me fez correr para Brixen. Mas, meu monsenhor, ouça como tudo aconteceu. Quinco, sem mais delongas, contou ao conde tudo o que sabia, o que Elisa lhe transmitira e suas suspeitas sobre o assassinato de Greta. Grandes gotas de suor apareceram na testa de Wolfram à medida que, diante dele, revelavam-se todas as peripécias dos crimes diabólicos e dos horrores. Depois, o conde persignou-se com devoção. Provavelmente Deus tinha aceitando o arrependimento de Raymond e se compadecido dele e do velho nome imaculado que portava, pois enviava-lhe a pessoa que não apenas livrava-o da necessidade de fornecer indicações indiretas, mas, graças ao seu conhecimento do local, facilitaria o resgate de Elise e de Raymond e a captura dos perigosos criminosos. 1 hora mais tarde, pálido de horror e de medo, o bispo ouviu o incrível depoimento do anão. Mas, por que você ficou calado tanto tempo? Por que não contou nada durante o inquérito do assassinato da moça Ramentes? Perguntou o bispo, quando Quinco se calou. Vossa Eminência. Como um ser fraco e indefeso como eu poderia acusar uma dama tão nobre e poderosa sem ter certeza de que podia provar as acusações? Agora, chegou o momento de agir. Sem me incomodar com os riscos, decidi falar e salvar as inocentes criaturas que os desprezíveis adoradores de Satã pretendem destruir, e pôr um fim aos ímpios insultos sobre o nosso misericordioso Salvador. Você diz que uma suja paixão incitou Uriel a raptar a jovem condessa, mas por que acha que ele persegue Raymond? Perguntou o bispo após um curto silêncio. Vossa Eminência, eu ouvi quando Misael e Uriel lembravam numa conversa que se vingariam do Sr. Raymond, por ele, não sei em que circunstâncias, ter insultado Misael e sua esposa Rebeca. Parece que o jovem conde estuprou essa mulher. Wolfram, que ficou preocupado com a última pergunta do prelado, suspirou de alívio.
As últimas palavras de Kinko tiravam para sempre a culpa de Raymond, mesmo que depois os judeus quisessem acusá-lo de cumplicidade. Satisfeito, o bispo abençoou Kinko, elogiou sua honorabilidade e mandou-o descansar enquanto ele próprio, com uma energia juvenil, ocupou-se da organização da expedição noturna. Apesar da idade, o bispo decidiu ir pessoalmente ao castelo Finsterbach para comandar as prisões. O secretário do bispo fez um protocolo do depoimento de Kinko e ficou incumbido de providenciar tudo para a viagem do bispo. Nesse ínterim, Wolfram não se separava do bispo. Depois do almoço, ele deu ao conde um medalhão com uma santa relíquia. Coloque isso no pescoço, meu filho. Estamos nos preparando para invadir a morada do próprio Satanás e precisamos da ajuda divina, observou o velho bispo, colocando no próprio peito um pequeno porta-relíquia que beijou com devoção. Com a chegada da noite, um forte destacamento composto de soldados do bispo, arqueiros da cidade e guerreiros de Wolfram, deixou silenciosa e discretamente Brixen, silenciosamente no sentido literal da palavra, pois ao deixar os muros da cidade, cobriram os cascos dos cavalos com palha. Encabeçando o pequeno exército, seguiam o bispo e o conde, logo atrás deles ia Kinko. O coração do anão estava cheio de ódio satisfeito. Finalmente, ele iria dar o devido troco por todo o sofrimento e humilhação que havia suportado por longos anos. Tal vingança seria ao mesmo tempo um ato piedoso. Ele salvaria pessoas inocentes e colocaria um fim aos sacrilégios cuja lembrança fazia-o estremecer. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 14. Quando mãos grosseiras arrancaram Elisa da cela, ela gritou alto, mas foi imediatamente amordaçada. Depois, perdeu os sentidos. Ao abrir os olhos, imaginou que tinha sonhado com tudo aquilo, mas aquela ilusão pouco durou, pois, a moça viu, com surpresa e horror, o lúgubre lugar onde se encontrava. Era um pequeno e abobadado quarto de teto baixo, aparentemente, um subterrâneo, que não tinha janelas e onde o ar era úmido e pesado. A luz da pequena lâmpada presa no teto iluminava as paredes nuas cobertas de musgo, as grandes lajotas de pedra e o monte de almofadas de seda sobre as quais ela estava deitada. Em frente ao leito, havia uma pequena e estreita porta, sem trinco e nem orifício para chave. Levantando de supetão das almofadas, Elisa correu para a porta tentando abri-la, mas as fortes tábuas de carvalho suportariam pancadas muito mais fortes do que as que desferiram as pequenas mãos da moça. Instantes depois, Elisa, como embriagada, caiu novamente nas almofadas e apertou a cabeça com as mãos. Tentou estudar friamente a sua situação. Uma coisa era certa, ela estava numa prisão. Mas, onde? Em poder de quem? Com que objetivo a raptaram? Ela fora atacada por assaltantes ou talvez por um daqueles cavaleiros que sobrevivia de assaltos. Talvez, ao saber de sua nobre origem, ele a tivesse raptado para exigir resgate por sua liberdade. Oh, nesse caso, tudo iria acabar bem. Raymond e Fulvio pagariam qualquer quantia que lhes fosse exigida. Mas, não. Não poderia ser isso. Uma pessoa de origem nobre, mesmo que fosse assaltante, reservaria para ela um quarto mais decente numa das torres do castelo e não aquele buraco subterrâneo. Além disso, quanto mais pensava sobre o ataque noturno, mais parecia que aquilo fora uma tocaia bem planejada, pois o local escolhido era muito perigoso e o cuidado com que lhe amarraram a boca não parecia costume dos assaltantes de estradas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Repentinamente, lembrou-se do estranho acontecimento que reduziu a sua escolta à metade. Sim, sem dúvida ela fora vítima de um ousado complô. Mas quem? Quem ousaria fazer aquilo?
O ruído do trinco se abrindo tirou a moça dos agitados pensamentos. Elisa levantou-se involuntariamente. Ao ver na soleira da porta alta a figura do pseudo-barão Laverdac, ela deu um grito surdo e recuou para a parede, procurando com a mão o estilete que sempre trazia na cintura. Somente então notou que a corrente, onde ficava pendurado o estilete, estava rompida. A jovem mulher ficou paralisada de terror e, por instantes, fechou os olhos. Um sorriso zombeteiro de desprezo passou pelos lábios de Uriel. Fechando a porta atrás de si, ele deu alguns passos na direção de sua vítima e disse num tom severo: "Não se deve deixar brinquedos perigosos nas mãos de crianças insensatas. Mas, acalme-se, minha bela Elisa. Não vim para estuprá-la, pelo contrário, quero conversar pacificamente com você e, pela última vez, permitir-lhe escolher o seu destino. O Senhor. Desde quando se tornou o responsável pelo meu destino? Quem é o Senhor para ousar assumir tal papel?" perguntou Elisa com raiva e desprezo. Levada por exagerado orgulho, a moça esqueceu-se de qualquer cuidado. Uriel, entretanto, não parecia nada preocupado. "Quem sou não lhe diz respeito. Para a senhora é suficiente saber que sou um homem que lhe tem paixão e que destrói quaisquer obstáculos, a qualquer preço, para atingir seus objetivos. O fato de a senhora estar aqui é prova suficiente do que acabei de dizer. Já percebeu que, no presente momento, encontra-se em meu poder? Além disso, saiba que para os outros, está morta. Nem vão procurá-la. De boa vontade ou à força, irá pertencer-me." Seus olhos ardiam de paixão. O olhar que lançou para a moça, causou a ela o efeito de uma bofetada. Dominando rapidamente a louca paixão que se agitava dentro de si, Uriel deu um passo para trás e prosseguiu: "Você sempre me tratou com ódio e desprezo, mas eu a amo e gostaria de livrá-la da cena que aguarda. Por isso, vim aqui para propor que escolha o seu destino por livre e espontânea vontade. Se entregar-se a mim e jurar ser minha amorosa e dedicada esposa, vou levá-lo daqui e a cercarei de luxo imperial. Irá morar comigo num país distante, onde ninguém saberá nada sobre a falecida Condessa Riefenstein. Mas, se recusar, vou transformá-la em minha refém e escrava. Mas antes, vou pisoteá-la na lama até afogar para sempre a sua honra e o seu orgulho." Durante alguns momentos, reinou no subterrâneo um silêncio mortal. Elise sentia vertigens e parecia que ia enlouquecer. A moça estava parada calada, apertando ambas as mãos ao seu coração palpitante. Uriel provocava-lhe tanto horror e asco, que tal sentimento até obscurecia o medo e a consciência da própria impotência. "Seu desonrado e nojento. Faça o que quiser comigo. É 1000 vezes melhor morrer do que pertencer-lhe voluntariamente. Tenho fé em Deus e em Nossa Senhora. Eles, os protetores dos inocentes, me defenderão." Elisa caiu de joelhos e, elevando as mãos, exclamou num ímpeto de devoção: "Meu Senhor Jesus e Santa Maria! Salvem-me e cubram-me com vossa proteção." Aquele apelo ao Salvador, vindo das profundezas da alma, provocou convulsões horríveis no rosto do judeu. Sua alta figura dobrou-se e as mãos esticadas como se quisesse afastar algo invisível, envergaram-se como garras. Naquele instante, o olhar ainda em êxtase de Elisa caiu sobre o judeu. Os olhos da moça esbugalharam-se e de seus lábios escapou um grito de horror. "Satanás! É o próprio Satanás!" exclamou ela, cobrindo o rosto com as mãos. Mas, Uriel já se tinha endireitado. Estava trêmulo de ira e espumava pela boca. "Você fez a sua escolha, sua louca. Então, até o encontro num lugar onde duvido que seu Deus possa protegê-la, pois lá eu sou mais forte do que ele", exclamou com voz sibilante.
Uriel saiu correndo, batendo a porta com força. Elisa, estarrecida, permaneceu de joelhos. Tremia dos pés à cabeça. Quem era aquele que lhe tinha aparecido? O próprio espírito das trevas, um de seus representantes. Ela viu claramente quando o rosto do seu interlocutor enegreceu e na testa despontaram 2 chifres de fogo. Juntando as mãos, Elisa começou a orar fervorosamente. Aos poucos, readquiriu a calma e sentou-se novamente nas almofadas. Mas, junto com a calma, recuperou também a consciência da sua terrível situação. O medo e o desespero encheram seu coração. Por fim, lágrimas jorraram de seus olhos e ela caiu em pranto convulsivo. Elisa não saberia dizer quanto tempo durou aquele ataque de desespero. Quando as lágrimas se esgotaram e os gemidos pararam, ela ouviu leves batidas na porta. Depois, a voz de alguém, cheio de compaixão, perguntou: "Quem é você, infeliz? De quem são as lágrimas que ouço? Diga-me seu nome. Está aqui há muito tempo. Se quiser, posso ajudá-lo." Elisa correu para a porta como se estivesse eletrizada. "Sou Elizabeth, a Condessa Riefenstein." "Um homem desprezível, que se autodenomina Barão Laverdac, está me mantendo presa aqui", exclamou ela. Um grito contido interrompeu-a. "Condessa Elisa. Como isso é possível? Conte-me depressa como isso aconteceu." "Eu sou Quinco." "Pode falar sem receio." "Quinco, meu caro e bom Quinco. Foi um milagre de Deus que o trouxe aqui", disse a moça, persignando-se. E, em poucas palavras, Elisa contou-lhe tudo o que sabia sobre o seu rapto. Depois, perguntou onde estava e implorou-lhe que a soltasse. "Não posso fazer isso, pois a porta está trancada a cadeado. A senhora encontra-se nos subterrâneos do castelo Finsterbach. O barão Laverdac é um judeu de Jerusalém que Ortruda hospedou no castelo junto com todo o seu bando de assaltantes. Mas, chegou a hora da minha vingança, pois eles ousaram tocar na senhora e esgotaram a paciência de Deus. Agora não tenho muito tempo para conversar com a senhora. Devo me apressar para livrá-lo o mais rápido possível. Portanto, até logo, Condessa. Ore a Deus para que Ele ajude-me a salvar e dê-me forças para superar o longo caminho que tenho pela frente. Vá com Deus, meu bom Quinco. Vou orar por mim e por você. Se o Senhor me salvar do perigo que me ameaça, juro, Quinco, que comprarei você, mesmo que tenha de pagar o seu peso em ouro. Você irá morar comigo não como servo, mas como amigo. Fico-lhe grato, Condessa. Que Deus a abençoe e a salve." Quanto a Ortruda, o anão soltou uma risada maldosa. "Não acredito que ela vá se opor à minha partida." Novamente um profundo silêncio reinou em volta da prisão de Elisa, mas a moça já se sentia um pouco melhor. A esperança sorriu-lhe e em seu coração renasceu novamente a fé e a confiança. Deus, que milagrosamente enviou-lhe Quinco, iria ajudá-la. Alguém iria saber onde ela estava e a libertaria. Seria uma bem-aventurança encontrar abrigo, mesmo que fosse nos braços de Raimonde, em comparação com o insolente amor daquele desprezível judeu. Em seguida, seus pensamentos passaram para Fúvio e Vart. Ela invocava com todas as forças aqueles sábios, cujo poder poderia vencer Satanás. Abatida com todas aquelas emoções, a moça nem percebeu quando suas pálpebras fecharam-se e ela adormeceu um sono profundo como a morte. Uma mão que a sacudia grosseiramente despertou Elisa. Ela, então, levantou-se de supetão e dirigiu um olhar assustado para Maak e outras 3 mulheres que se juntaram à sua volta. Seus estranhos trajes, que mal cobriam a nudez do corpo, espantariam a qualquer um, principalmente por causa do ar frio e úmido do subterrâneo. "Levante,
linda condessa. É hora de vestir-se para a festa, disse Maaca com um sorriso zombeteiro. Antes que a moça pudesse fazer qualquer movimento, duas mulheres agarraram-na e ficaram segurando-a firmemente, enquanto a judia e sua amiga arrancavam suas roupas, cortando com estilete os tecidos que demoraria muito a desamarrar. Vendo a desesperada resistência da vítima e ouvindo seus gritos estridentes, que o eco espalhava longe pelos subterrâneos, Maaca tirou do cinto um frasco, abriu-o rapidamente e levou-o ao nariz de Elisa. A moça cambaleou e sua resistência acabou quase imediatamente. Ela não perdeu os sentidos, mas ficou num estado letárgico. As megeiras aproveitaram aquela fraqueza momentânea para despir Elisa completamente e soltar os seus longos cabelos. Colocaram-lhe braceletes e um colar com pingentes. Uma delas correu para o subterrâneo vizinho e trouxe de lá um enorme bode preto, que algumas mulheres desgrenhadas mal conseguiam conter. Fizeram Elisa montar o bode e amarraram-na firmemente, pois a letargia começava a passar e no seu olhar imóvel surgiam sinais de consciência. Segurando o bode pelos chifres, as megeiras conduziram-no correndo pelo longo corredor. Então, levantaram um pesado cortinado e o vergonhoso cortejo adentrou numa ampla sala subterrânea, onde certa vez aconteceu a pseudo-iniciação de Greta. Só que agora no altar elevava-se a imagem de Lúcifer sob a forma de um bode. Em volta do horroroso ídolo aglomeravam-se cerca de 60 homens e mulheres. Diante do altar, de ambos os lados, no qual queimavam velas negras em altos candelabros, postava-se Uriel. O sumo sacerdote de Lúcifer usava uma capa vermelha, uma tiara reluzindo de pedras preciosas lhe enfeitava a cabeça. No peito desnudo estava pendurada uma pesada corrente de ouro com um medalhão negro enfeitado de sinais cabalísticos feitos com esmalte púrpura. Numerosas tochas presas às paredes iluminavam com sinistra luz vermelha a assembleia, que saudava com furiosos gritos a chegada do bode preto. A luz das tochas e os gritos que ribombavam à sua volta rapidamente tiraram Elisa do estado letárgico. Ela olhou aquela reunião com olhos cheios de pavor e só então compreendeu todo o horror de sua situação. Elisa pensou que enlouqueceria de vergonha e de desespero. De seus lábios escapou um grito lamentoso. Em resposta, ouviu a exclamação de uma voz muito conhecida e só então notou a grande cruz colocada do lado direito do altar sacrílego e na qual estava amarrado Raimonde. Lia-se claramente a ira e o desespero no rosto do infeliz rapaz. Seus olhos estavam injetados de sangue e no corpo formaram-se cicatrizes sangrentas por causa das tentativas sobre-humanas de romper as cordas que o prendiam. Cheio de ódio, Uriel, com ar zombeteiro de um demônio, aproximou-se de Elisa, que se debatia como louca, e tirou-a de cima do bode. Maaca amarrou os pés dela. Então, o judeu colocou aos pés do ídolo, onde ela perdeu os sentidos e ficou deitada, imóvel. Elisa, exclamou Raimonde. Ele foi tomado de louco desespero quando viu a moça nos braços daquele homem desprezível que certamente iria destruí-la. Um riso alto foi a resposta ao seu grito desesperado. Da multidão saiu um homem que, parando diante da cruz, exclamou com voz trêmula: olho por olho, dente por dente. Elisa pela Rebeca. Aquele era Misael. Ele, provavelmente, teria falado mais se Uriel não o tivesse parado. As contas particulares serão acertadas mais tarde. Agora, irmãos e irmãs de Lúcifer, declaro-lhes que esse homem amarrado à cruz é um traidor que estava pronto a revelar os nossos segredos, pretendendo destruir os membros da Irmandade e colocá-los em desgraça. Portanto, decidam o castigo que esse traidor merece, concluiu Uriel em voz alta. A morte. Que morra, berrou a multidão. Crucifiquem-no. Queimem-no vivo, ouviram-se algumas vozes separadas. A sua justa condenação será cumprida. Então, que o traidor, enquanto aguarda o merecido castigo,
presenciou sacrifício a Lúcifer, o verdadeiro senhor da terra. Depois, vou inventar-lhe uma execução tal que quem a veja, perderá qualquer vontade de nos trair. Tal discurso foi recebido com gritos entusiasmados. Quando o barulho cessou, Uriel voltou para o altar e o seu olhar abrasador passou pelo delicado e formoso corpo de Elisa, que fez um movimento e gemeu fracamente. Em seguida, ele agarrou a faca com a lâmina reluzente que estava sobre o altar e matou o bode com todo o cerimonial do rito satânico. Uriel ainda pronunciava um encantamento, quando de uma das entradas laterais da sala entrou correndo um homem, cujo rosto estava terrivelmente pálido e olhar perdido. Ele gritou com voz entrecortada: "Fujam! Fomos traídos. Os soldados ocuparam os subterrâneos. Eles vêm atrás de nós. Ponto." Por um instante, reinou um silêncio mortal. Apenas Raimonde soltou um grito de alegria e de esperança, mas na confusão geral ninguém prestou atenção nele. Uriel era tão medroso em momentos de perigo quanto insolente nas horas boas. Ficou imóvel como paralisado, de olhos esbugalhados, tremendo com todo o corpo, e continuou a apertar convulsivamente a faca de sacrifício enquanto ouvia avidamente o tilintar das armas que chegavam claramente à sala. De repente, da multidão separou-se uma mulher e, passando como uma flecha pela sala, desapareceu no corredor de onde saiu o bode com o seu cortejo. Era a baronesa Ortruda, a quem um resto de vergonha e consciência obrigava a esconder-se na multidão enquanto humilhavam e torturavam a sua própria neta. A primeira notícia do perigo mortal que a ameaçava, a baronesa tentou fugir. Com a habitual presença de espírito, ela pretendia chegar aos seus aposentos, jogar-se na cama e negar qualquer participação na reunião dos luciferianos. Mas, já era tarde. Graças a Quinco, todas as saídas da sala estavam ocupadas por soldados e logo um grito surdo anunciou que a desprezível dona do castelo fora agarrada. Na sala reinava um barulho incrível. Loucos de pavor, os luciferianos tentavam fugir, mas em todos os lugares topavam com pontas de lanças e espadas, que novamente faziam a multidão berrante recuar para o sacrílego santuário de seu Deus. Naquele instante, um destacamento considerável de soldados penetrou na sala, encabeçado por Wolfram e pelo bispo que segurava na mão levantada para o alto um crucifixo. Examinando com olhar todo o subterrâneo, o conde viu imediatamente Raimonde amarrado à cruz. Então, correu para o filho com um selvagem grito e ordenou aos soldados que o libertassem imediatamente. Enquanto isso, Quinco correu para o altar e, num piscar de olhos, cortou com um punhal as cordas que amarravam Elisa e cobriu a moça com a sua capa. Naquele instante, Uriel parecia recuperar a sua costumeira presença de espírito. Ele ainda estava parado num canto escuro, mas os soldados não notaram, enquanto amarravam os outros sectários. Com um olhar flamejante ele examinou a sala, procurando Elisa, e viu alguns monges assistidos pelo bispo transportarem-na para outra extremidade do subterrâneo e tentarem fazê-la voltar a si. Um berro de animal selvagem escapou dos lábios do judeu. De repente, ele jogou-se como um tigre sobre Wolfram e cravou-lhe no flanco o punhal que ainda segurava nas mãos. O conde deixou cair a espada, estendeu os braços e desabou sem gemido no chão, mas da cruz, onde ainda se debatia a Raimonde, ouviu-se um terrível grito. Instantes depois, o rapaz, finalmente libertado por um soldado, caiu de joelhos diante do conde em lágrimas e passou a cobrir de beijos o rosto e as mãos do pai. Uriel foi imediatamente desarmado, amarrado e coberto de pancadas. Os soldados enfurecidos teriam-no feito em pedaços não fosse a interferência do bispo, que se aproximou correndo e tremendo com todo o corpo. Ordenando severamente que deixassem o prisioneiro vivo, mas mantendo-o sob rígida vigilância, o bispo ajoelhou-se ao lado do conde, que naquele minuto abriu os olhos. Está tudo acabado. Sinto a aproximação da morte,
murmurou Wolfram, reze por mim, Santo Padre, e que Deus perdoe os meus pecados. Esse momento, em que o Senhor derramou seu sangue em defesa de Cristo e de seus filhos, redime tudo, disse o bispo, acrescentando em seguida num tom solene: Meu filho, perdoo-lhe todos os seus pecados voluntários e involuntários. Pela grande misericórdia do Senhor, posso administrar-lhe a suprema consolação, o puríssimo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O bispo pegou o porta-relíquias de ouro e retirou de lá uma partícula. Vindo para este lugar de perdição e de vergonha, guardei no peito esta hóstia, santificada sobre o santo sepulcro. Agora percebo que aquele que dirige os nossos destinos fez-me trazer esta santa relíquia para aliviar uma alma cristã no terrível e solene momento. O rosto do moribundo iluminou-se com uma expressão de fé e de esperança. Ele recebeu com veneração a santa hóstia e orou por instantes em silêncio. Em seguida, parecendo recuperar as forças, murmurou: Preciso dizer algumas palavras ao meu filho. Todos recuaram e Raymonde, pálido e trêmulo, inclinou-se sobre o pai. Jure-me que, a partir deste momento, vai renegar para sempre as suas loucuras criminosas e começará uma vida nova, cumprindo rigorosamente os seus deveres de cristão, de marido e de cavaleiro. Juro pelo nosso sangue e pela minha salvação eterna, respondeu Raymonde, levantando a mão. Em poucas palavras, Wolfram contou ao filho o acaso graças ao qual a sua presença entre os luciferianos pôde ser explicada, a vingança dos judeus por ter-lhe ofendido uma jovem judia chamada Rebeca. Assim, não existe nenhuma suspeita sobre você e o nosso nome está livre da vergonha. Mas, onde está Elisa? Chamem-na para mim, pediu o moribundo com voz enfraquecida. Graças aos esforços dos monges, Elisa já estava recuperada do desmaio quando Quinco, muito pálido e em lágrimas, comunicou-lhe que Wolfram, mortalmente ferido, queria vê-la. Tremendo com todo o corpo, parecendo mais morta do que viva, a moça tentou levantar-se, mas desabou novamente sem forças e os monges tiveram de transportá-la até ao conde, que continuava deitado no local onde tinha caído, sustentado pelo filho e pelo escudeiro. Ao ver aquele que sempre fora o seu bondoso e magnânimo protetor, a jovem condessa caiu de joelhos e, em lágrimas, cobriu de beijos as mãos de Wolfram. Este ergueu para ela o seu olhar nebuloso e cheio de amor. Elisa. Minha querida. Disseram-me que cheguei a tempo de salvá-la da desonra e fiquei muito feliz por isso. Se puder, não negue o meu último pedido, não abandone Raymonde e perdoe-lhe o passado em memória deste momento, que redime muitas faltas. Morrerei mais tranquilo sabendo que o seu coração e o seu amor puro e desinteressado pertencem a ele, mas repito, se puder perdoar e amá-lo. Não quero sacrifícios. Naquele momento trágico, o amor e o reconhecimento para com a pessoa que a salvara da mais terrível das desonras, encheu o coração da moça, fazendo-a até esquecer-se de Gil. O sombrio e o desespero de Raymonde, suas roupas rasgadas e as cicatrizes sangrentas que cobriam o seu torso despertaram em Elisa uma profunda compaixão e reavivaram em seu coração a afeição pelo companheiro das brincadeiras infantis, seu parceiro nas desgraças daquela noite terrível. Inclinando-se para o moribundo, Elisa beijou-o com ternura e murmurou emocionada: Se a minha promessa puder acalmá-lo, então morra em paz, tio Wolfram. Juro-lhe que não deixarei Raymonde. Perdoo-lhe o passado e, no futuro, tentarei amá-lo e ser sua fiel e dedicada amiga. Um sorriso de felicidade, aquele sorriso encantador que conquistava corações, iluminou o rosto pálido do conde. Eu lhe agradeço, minha querida filha. O moribundo, num esforço, juntou as mãos de Elisa e de Raymonde. Que Deus os abençoe, meus filhos. Sejam felizes. Rezarei por vocês do lugar para onde vou agora, pois os meus assuntos terrenos se findaram. Após um momento de silêncio,
o conde acrescentou. Mandem minhas saudações para Ana e peçam-lhe que perdoe todas as minhas ofensas. O conde fechou os olhos e um leve movimento dos lábios indicava que ele estava orando. À sua volta, o bispo, os monges e toda a guarda caiu de joelhos. O bispo começou a recitar em voz alta as orações da extrema-unção. De repente, Wolfram retesou-se como se levasse um choque galvânico. Seus olhos abriram-se e o olhar ficou imóvel. Meu Senhor Jesus Cristo! Receba a minha alma pecadora, exclamou ele com voz rouca. No mesmo instante, em seus lábios apareceu uma espuma sangrenta e pelo corpo passou um tremor convulsivo. Em seguida, seu corpo tombou e esticou-se. A alma devota e corajosa do conde Riefenstein foi para o Senhor. Feliz daquele que, como ele, derrama seu sangue por Deus e por seus filhos, disse o bispo num tom solene, fazendo o sinal da cruz sobre o corpo do falecido. Elise soltou um grito surdo e cobriu-se de lágrimas. Raimonde permaneceu ajoelhado, com a cabeça encostada no ombro do pai. Parecia não ver nem ouvir nada. O bispo olhou com profunda comiseração para o rapaz. Depois, colocou a mão em seu ombro e disse baixinho: Coragem, meu filho. Por mais justa que seja a sua dor, é preciso pensar nas obrigações que recaem sobre você nesta hora com a morte do seu pai. Além disso, precisa cuidar de sua esposa. Raimonde estremeceu e endireitou-se. Estava muito pálido, mas seus olhos estavam secos e no rosto congelou-se uma expressão estranha, dura e cheia de desespero. Passando a mão na testa, como para afastar pensamentos incômodos, o jovem conde aproximou-se do bispo, beijou-lhe a mão e pediu-lhe a bênção. Depois, com voz rouca, mas baixa e tranquila, disse: Primeiramente, vou tirar o corpo do pai deste local de horrores. Depois, se Vossa Eminência nada tiver contra logo que encontrarmos roupas adequadas para a condessa, gostaria de levá-la, e o corpo do seu pai também, para o meu castelo. Quando o bispo informou a Raimonde que Kiko conhecia todas as passagens secretas do castelo, o jovem conde mandou imediatamente chamar o anão e ficou sabendo que o corpo do pai poderia ser levado diretamente ao quarto da falecida Margarita Ramentes. Raimonde ordenou que lhe dessem uma capa, pegou Elisa nos braços e pôs-se a caminho, acompanhado pelos guerreiros que carregavam o corpo do falecido amo. Atrás do jovem conde e o bispo, seguido pelos criminosos amarrados e pela guarda. Todas as saídas do subterrâneo foram fechadas e lacradas com o selo do bispo para que nada fosse tocado até a chegada dos investigadores. A surpresa e o horror dos habitantes do castelo, que nada sabiam do que acontecia nos subterrâneos, foi indescritível. Arrancados repentinamente do sono, estavam confusos e trêmulos, não conseguindo entender como, bem no meio do castelo, apareceu um destacamento armado de soldados, monges e prisioneiros em trajes estranhos e desavergonhados. Entre estes últimos estava sua ama, seminua e amarrada como uma criminosa comum. Graças às providências enérgicas do bispo e do jovem conde, no castelo restabeleceu-se uma ordem relativa. O corpo do conde Wolfram foi temporariamente deixado na grande sala. Os quartos ocupados pelo pseudo-barão Laverdac e sua irmã foram lacrados. Os objetos da comitiva deste também foram confiscados e lacrados. 2 horas mais tarde, o castelo Finsterbach esvaziara-se definitivamente. O primeiro a partir foi Raimonde. Tanto ele como Elisa encontraram roupas adequadas nos guarda-roupas de Ortrude e de Guntram. Eles seguiam calados, cabisbaixos e acompanhados por Quinco, atrás da padiola com o corpo de Wolfram coberto com sua capa. O jovem casal mal trocou algumas palavras. Elise sentia-se completamente esgotada, tanto física como moralmente. Sua cabeça estava vazia e não se sentia capaz de pensar em nada.
O conde estava sombrio, concentrado, parecendo imerso em tristes pensamentos. Pouco depois da partida do conde Riefenstein, o bispo também deixou o castelo. Ele levou todos os prisioneiros a Brixen sob a guarda de uma sólida escolta. Grande parte dos prisioneiros ia a pé. Somente Uriel, Misael, Ortruda e Maaca foram colocados numa carroça e amarrados tão fortemente que não conseguia mover um dedo sequer. Ortruda estava com uma aparência de louca. Nos rostos pálidos dos judeus lia-se uma ira insana e o medo ante a nêmesis que os aguardava. Capítulo 15. No castelo Riefenstein nada ainda se sabia sobre os terríveis acontecimentos noturnos. Por lá, tudo seguia a ordem habitual. Apenas a condessa Ana sentia uma indisposição nervosa tão forte que não conseguia orar, e as tentativas do capelão não conseguiam acalmá-la. Na véspera da partida do marido ela teve um pesadelo. Nele, viu um raio cair sobre o castelo e trincar a grande torre, fazendo cair no chão a bandeira do condado. Apesar das relações estritamente oficiais que se estabeleceram entre ela e Wolfram, a condessa jamais deixou de amar o marido com todo o seu coração e ansiava reconciliar-se. Mesmo sendo mentalmente limitada e vulgar, ela sentia instintivamente que o marido e o filho tinham um segredo que ela não conhecia e que devia ser muito importante, pois nunca antes o olhar de Wolfram fora tão sombrio e vago, e Raymond jamais estivera tão triste e abatido. O pesadelo levou ao apogeu os maus pressentimentos da condessa. Vendo que o filho e o marido não retornavam, Ana foi até a janela, de onde se via a estrada, e lá passou a guardar a volta de qualquer um dos dois. Esperou bastante tempo, mas finalmente na curva da estrada apareceram homens armados e depois um longo objeto levado nos ombros. Atrás, seguia um senhor e uma dama. Um numeroso grupo de cavaleiros fechava o cortejo que se aproximava lentamente. A condessa não tirava os olhos da estrada. De repente, seu coração disparou tristemente. Ela enxergou nos soldados as cores dos Riefenstein e no longo objeto o corpo de alguém coberto com uma capa. Depois, distinguiu Raymond. Mas, quem seria aquele morto ou ferido? Quem era a dama coberta com véu? Toda trêmula, a condessa Ana quis descer para o térreo para saber logo a verdade, mas quando chegou até a grande escadaria, as forças abandonaram-na. As pernas dobraram e ela caiu desfalecida na cadeira. Pesados passos pela escadaria fizeram a condessa sair do torpor. Apareceu a Padiola. Atrás dela, entrou Raymond de braço com uma dama. Quando esta levantou o véu, Ana reconheceu imediatamente Elisa. A condessa correu para a Padiola, afastou a capa, mas ao ver o corpo de Wolfram, soltou um grito agudo e caiu sem sentido sobre as lajotas de pedra. Enquanto faziam a condessa voltar a si, o corpo do conde foi levado aos aposentos dele, onde seria lavado e vestido. Ao mesmo tempo, no salão nobre, começaram às pressas a confecção de um catafalco. Sombria, mal conseguindo manter-se de pé, Elisa acompanhou o corpo. Quando puseram na cama, ela foi ao oratório e pegou de lá um crucifixo de marfim que colocou no peito do conde, cruzando-lhe previamente os braços. Depois, ajoelhou-se ao seu lado e passou a orar com lágrimas nos olhos. A visão do quarto, onde brincou tantas vezes quando criança, despertou-lhe inúmeras lembranças. Cada objeto lembrava-lhe a bondade e o amor daquele que não mais existia. Naquela grande poltrona, junto à janela, ele gostava de ficar sentado com ela no colo, contando-lhe histórias. Naquela caixa de madeira trabalhada guardava-se o jogo de xadrez que ela tanto gostava de jogar, aquele oratório, onde eles muitas vezes rezaram juntos, naquele mesmo leito, onde agora repousava o corpo do conde. Ela despertou depois da horrível estada trancada na torre do castelo. Naquela ocasião, ela fora confortada pelos carinhosos beijos cheios de amor daqueles lábios que se fecharam para sempre.
seus tristes pensamentos foram interrompidos pelo barulho da porta se abrindo. No quarto, entrou a condessa Ana, desgrenhada, e com gritos altos jogou-se sobre o leito de morte do marido. Raymond seguia atrás dela, sombrio e circunspecto. Vendo que Elisa levantou-se para ceder-lhe o lugar, a condessa parou. Com a sua habitual natureza inconsequente e indisciplinada, a tristeza mudou imediatamente para uma raiva insana. O que faz aqui, sua desprezível intrigante, ave de mau agouro, que sempre traz a morte ou a desgraça sob o meu teto? Desapareça da minha frente. Só eu tenho o direito de ficar com o falecido. Sinto que você foi o motivo da desgraça que me fez viúva, gritava a condessa fora de si, levantando a mão como se tivesse intenção de bater na moça. Com a rapidez de um raio, Raymond apareceu ao lado de Elisa, que recuou atemorizada. O olhar que lhe lançou a condessa interrompeu imediatamente a torrente de ofensas. Nenhuma palavra mais, ou esquecerei que é minha mãe, exclamou o rapaz com voz rouquenha. Não constranja com suas grosseiras e mentirosas palavras a paz do pobre falecido, pois você foi a única culpada de sua morte, envenenando a sua vida. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A condessa Ana deu um grito surdo. Como ousa falar assim comigo, filho ingrato, cego de indigna paixão por essa filha de uma intrigante italiana? Cale-se. Você já ofendeu o suficiente este inocente ser que usa o meu nome. Eu saberei defendê-la, bradou o conde com voz surda, segurando Elisa que sentiu vertigens. Raymond levou a moça para o quarto dela, colocou-a na cama e murmurou, beijando as suas pequeninas mãos. Fique aqui até que eu volte. Vou agora mesmo mandar preparar-lhe os aposentos. Sem esperar resposta, o conde saiu e foi às pressas para o quarto onde estava o corpo do pai. Lá estava tudo vazio. Os criados, enviados para todos os lados com diversas ordens, reuniram-se, então, agora em volta dos soldados e de Quinco. O relato destes últimos sobre os acontecimentos noturnos fez-los esquecer de tudo. Quando Raymond entrou no quarto do pai, estava ofegante e em seus olhos brilhava uma expressão dura e má. Durante a viagem noturna, em sua alma despertou um sentimento agudo e próximo do ódio pela mãe. Não fosse a imbecil hostilidade dela para com Elisa, não fosse o seu atentado que resultou na partida de Elisa, ele não teria de ir a Veneza nem a Jerusalém. O casamento estaria há muito tempo consolidado e não aconteceriam todas aquelas desgraças, começando pela perda do coração de Elisa, sua própria queda e a morte do adorado pai. A condessa ainda estava no mesmo lugar onde lhe a deixara. Ao ver o filho, correu para ele e exclamou com raiva venenosa. Agora, que a sua linda amiga está segura, espero que possa me explicar as ofensivas palavras que ousou me dizer na presença do corpo daquele que sempre me tratou com respeito e que já não pode me defender. Oh, meu pai foi bondoso e magnânimo até o fim. Ele me incumbiu de transmitir-lhe saudações e pediu que perdoasse tudo de que for culpado diante de você. Raymond riu com voz rouca e irônica. Ele, culpado diante de você? Você exige de mim explicações e vim aqui para dá-las. Em poucas palavras, mas com dura clareza e sem nada omitir, Raymond relatou-lhe todos os acontecimentos do passado e tudo o que resultou naquela tragédia. Por fim, sem revelar totalmente o segredo, fez a mãe entender que caíra numa cilada montada pelos judeus luciferianos por vingança e que o pai havia morrido salvando a ele e a Elisa de uma morte horrível e vergonhosa. No início, a condessa começou a protestar, mas à medida que Raymond falava, ela foi ficando cada vez mais pálida. Pela primeira vez na vida enxergava claramente o próprio comportamento e tinha consciência do mal que causara aos dois seres que mais amava. Com um surdo gemido, ela apertou ambas as mãos ao seu coração palpitante e desabou no chão. Vendo a cena,
Raimonde correu para acudi-la. Levantou-a e chamou imediatamente as criadas que começaram a tentar reanimar a condessa. Quando Ana despertou, pareceu a todos os presentes que com ela ocorrera uma estranha mudança. Desolada e calada, ela arrastou-se até o corpo do marido, caiu de joelhos e parecia emer sem oração. Depois, levantou-se e, com voz baixa e tranquila, deu algumas ordens referentes ao funeral. Com a ajuda apenas de Luciana, ela mesma lavou e vestiu Wolfram. Depois, ordenou que o levassem ao salão nobre e o colocassem no catafalco já preparado. Feito isso, o capelão do castelo executou o primeiro rito fúnebre. Elisa não estava presente nesse rito. Ela estava tão fraca e tinha uma aparência tão doentia que Raimonde ficou muito preocupado e achou, com razão, que ela precisava de paz e de repouso. O jovem conde ordenou que as criadas a levassem para dormir, cedeu os seus próprios aposentos e decidiu instalar-se temporariamente nos aposentos do pai, que ficavam quase ao lado dos seus. O rapaz estava cansado e abatido física e espiritualmente, mas não tinha tempo para descansar, pois a inesperada morte de Wolfram deixou-lhe muitas obrigações. O dia seguinte passou com dificuldade, como um pesadelo. Os portões do castelo estavam escancarados e grandes grupos de aldeões chegavam silenciosos e circunspectos para despedirem-se de seu senhor. Magnânimo, justo e humanitário, Wolfram era amado por todos os seus vassalos. Naquela hora, todos olhavam-no como um santo, pois espalharam-se boatos que, graças a ele, foram descobertos os horrores que aconteciam no castelo Finsterbach e que fora preso um bando inteiro de adoradores de Satã. Com lágrimas nos olhos, todos diziam que o conde morrera defendendo Cristo e seus filhos de inauditas maldades que se preparavam para estes. À tarde, chegaram monges do mosteiro vizinho, onde ficava a cripta familiar dos condes Riefenstein. Eles passaram a noite junto ao corpo e, pela manhã, executaram um rito fúnebre, para o qual convidaram todos os interessados. Também estiveram presentes muitos proprietários de castelos vizinhos. À noite, chegou um mensageiro do bispo trazendo novidades inesperadas. Tinham chegado a Brixen 2 soldados da escolta de Elisa, cujos cavalos adoeceram pelo caminho. Eles traziam consigo o pajem Lorenzino, a camareira Loreta e o seu colega muito ferido. Inquiridos pelo próprio bispo, contaram que, seguindo ordens da jovem condessa, arranjaram para si novos cavalos e um guia para alcançar a sua ama o mais rapidamente possível. Pela manhã, chegaram ao platô onde acontecera o confronto noturno. Lá, encontraram Lorenzino que, sensatamente, permaneceu escondido na trilha até os bandidos irem embora. Chorando e rezando, a criança esperou o amanhecer e, então, viu Loreta que, por algum milagre, ficara presa a um denso arbusto à beira da rocha e parecia morta. Encontrando o véu de Elisa na beira do abismo, Lorenzino supôs que a sua ama tinha morrido. Com a ajuda de um guia, um jovem e corajoso montanhês, conseguiram puxar Loreta para o platô. Ela estava desmaiada e tinha apenas arranhões e sinais roxos de pancadas, só temiam que ela enlouquecesse. Os cavalos da condessa e da criada jaziam no fundo do abismo. Como o corpo de Elisa não fora encontrado, pensaram, então, que a correnteza o tinha levado embora. Mais tarde, nos objetos pertencentes aos homens do pincel do barão Laverdac, foram encontrados o anel, o punhal e a corrente de ouro de Arnulf, o que comprovava claramente que o assassinato do cavaleiro Ried fora realizado pelo mesmo bando de judeus. Muito amargurada com a desgraça ocorrida com sua fiel camareira, Elisa pediu a Raimonde para levá-la a Riefenstein. Ele concordou imediatamente e tomou as devidas providências. A desgraça e a irritação nervosa que torturavam o rapaz juntou-se ainda à preocupação com a saúde de Elisa, cuja aparência mudou tanto que parecia estar convalescendo de uma grave doença. Pálida como cera,
Com o olhar apagado ou com um brilho anormal, Elisa andava apática e calada. Entretanto, não admitia estar doente e participou de 2 cerimônias fúnebres. Ela e a Condessa Ana ignoravam-se mutuamente, mas cumpriam com assiduidade todas as obrigações mundanas que lhes impunham os costumes. A Condessa Ana mudou muito mais que a nora. O grosseiro frescor de suas faces alterou-se para uma palidez amarelada e os cabelos embranqueceram. Muitos olhavam surpresos para aquela velha mulher encurvada e coberta de rugas, não reconhecendo nela a orgulhosa e exuberante proprietária de Riefenstein. Os funerais de Wolfram destacaram-se pela grande solenidade. Jamais alguém viu tamanha procissão. Todos os proprietários de castelo, os vizinhos e uma enorme multidão do povo acompanhou o féretro do conde a ponto de a igreja do mosteiro mal conseguir acomodar a todos. O grande desespero de Raymonde, ao despedir-se pela última vez do corpo do conde, provocou a comiseração e a simpatia geral. Ninguém sabia, mas a culpa por ter sido o motivo da morte do pai queimava como ferro em brasa o coração do rapaz, tirando-lhe completamente o autocontrole. Emocionada e levemente irritada, a multidão começou a dispersar-se comentando os acontecimentos dos últimos dias. Ouviam-se, cada vez mais frequentemente, ameaças e maldições endereçadas aos judeus. Quando grandes grupos de homens e de mulheres voltavam a Brixen, eram cercados por passantes que queriam ouvir detalhes sobre os funerais do conde. A agitação geral assumiu um tamanho ameaçador. A multidão, aos gritos, dirigiu-se ao quarteirão judeu, mas, dessa vez, ninguém tocou nas casas trancadas e fechadas com barricadas. A torrente humana desviou e dirigiu-se à cadeia episcopal. Lá, formou-se uma grande multidão que emitia gritos tão fortes e ameaçadores que acabaram chegando aos ouvidos dos criminosos, presos e acorrentados, fazendo-os tremer dos pés à cabeça. Ficou evidente para todos que bastava um mínimo motivo para desencadear a fúria humana e um daqueles linchamentos que aconteciam tão assiduamente na Idade Média. Já caía a noite quando Raymonde e ambas as condessas retomaram ao castelo. Ana estava calada, não abriu a boca durante todo o trajeto. Elise sentia-se muito fraca. Suas pernas tremiam e teve vertigens enquanto subia a escada. Para eles fora preparada uma refeição, mas ninguém tocou na comida. Só Raymonde tomou uma taça de vinho, mas nem ele ousou sentar-se na poltrona de espaldar alto, destinada ao proprietário do castelo, pois lhe parecia ainda haver sentado lá o falecido pai. Quando levantaram da mesa, a condessa Ana rompeu o silêncio e disse, dirigindo-se a Raymonde: "Meu filho, peço a você e a condessa Riefenstein que me acompanhem até o salão nobre. Que lá se reúnam todos os nossos criados. Quero que todos ouçam o que tenho para dizer." Sem prestar atenção à surpresa do filho, a condessa dirigiu-se silenciosamente ao salão, onde ainda pela manhã estava o caixão de Wolfram. 10 minutos depois, na ampla sala mal iluminada por algumas tochas, reuniram-se os membros da família e todos os criados. Então, a condessa levantou-se e, persignando-se, disse: "Meus filhos e meus fiéis servos, eu os reuni aqui para informá-los da decisão que tomei e que desejo imediatamente colocar em prática. A morte implacável levou o meu amado marido, que era a única razão e alegria de minha vida. Assim que baixou ao túmulo a pessoa mais cara do mundo para mim, decidi consagrar a Deus os dias que me restam na vida. Sob o pacífico teto do mosteiro, longe de todas as preocupações mundanas, ficarei orando e chorando o meu marido falecido tão prematuramente. Meu filho, espero que não se oponha que eu parta depois de amanhã, ao amanhecer, com uma boa escolta e também não se oponha ao meu desejo de doar as terras Felsenec, que me pertencem, ao mosteiro Santa Brígida, para onde pretendo entrar. Deus me guarde de contrariar os seus desejos, apesar de ser muito difícil perder ao mesmo tempo o pai e a mãe", respondeu Raymonde muito emocionado,
beijando a mão de Ana. A escolta estará pronta para o dia que você indicar. Eu vou acompanhá-la pessoalmente ao Mosteiro Santa Brígida. Além disso, permita-me doar também àquela comunidade uma soma em dinheiro digna da doação de uma condessa Riefenstein. A emoção impediu o rapaz de falar. Ana percebeu isso, mas sua gélida rigidez não amainou. Com um gesto, ela chamou uma de suas criadas e pegou o molho de chaves que esta lhe trouxe sobre uma almofada de seda. Depois, aproximou-se de Elisa e entregou-lhe as chaves. Minha filha, junto com estas chaves entrego-lhe todo o poder que eu tinha nesta casa. A partir deste momento, você é a dona do castelo. Agora, meus filhos, permitam que me retire. Preciso de algumas horas de descanso para amanhã ter forças de ocupar-me da preparação de minha partida. Despedindo-se dos presentes com um aceno de cabeça, a condessa saiu da sala. Os criados, surpresos e confusos, dispersaram-se e o jovem casal ficou a sós. É a minha chegada que está expulsando a sua mãe desta casa. Entretanto, só Deus sabe como gostaria de ceder-lhe este lugar, disse Elisa com amargura, jogando com desprezo o molho de chaves sobre a mesa. Raymonde cerrou o sobrolho e mediu a moça com um olhar sombrio. Sei que você preferiria ser a dona do castelo de uma outra pessoa, se esta pudesse oferecer-lhe um molho de chaves. Vendo que um tremor nervoso passou pelo corpo de Elisa e em seus olhos acendeu-se a ira, Raymonde deu-se conta do que fizera e disse tristemente: Perdoe-me, Elisa, por estas palavras mal pensadas. O que passei nesses 3 dias me fez perder o autocontrole. Estou esgotado de corpo e alma. Nesse momento de pesada provação, fico sozinho de repente, pois meu pai morreu, minha mãe, como sempre cruel e egoísta, está me deixando e você, a única pessoa mais próxima que me restou, não quer ser nem minha amiga. A emoção impediu Raymonde de prosseguir, mas o que falou impressionou e emocionou Elisa. Realmente, ele ficou só, ela também estava só naquela triste e amarga hora. Na moça, então, despertou aquele sentimento fraternal que sentiu por Raymonde em Veneza e ela, entregando-se àquele sentimento, encostou a cabeça no peito do conde e caiu em prantos. Toda a sua raiva, então, desapareceu. Raymonde abraçou Elisa, calado. Em seguida, os jovens sentaram-se no banco revestido de almofadas que seguia ao longo da parede. Encostados um no outro choraram amargamente, pois o estupor provocado pelo desespero que acorrentava todos os sentimentos do rapaz cedeu repentinamente. Raymonde, entretanto, recuperou rapidamente o seu habitual sangue frio, enxugou os olhos úmidos e endireitou-se. Você se lembra, Elisa? Certa vez, quando éramos ainda crianças, a mãe nos deixou sem almoço e nós, sentados neste mesmo banco, choramos e depois dividimos fraternalmente a torrada que você arranjou de algum lugar. Um fraco sorriso iluminou o rosto pálido de Elisa. Oh, claro que me lembro. Naquele dia, Greta nos acusou de alguma coisa, condessa. Elisa calou-se e fechou os olhos. Nisso, em suas faces apareceu um rubor febril. Não, não estou doente, mas sinto-me muito cansada. As minhas veias parecem cheias de chumbo e, de tempos em tempos, passa pelas minhas costas um desagradável tremor. Talvez tenha apanhado um resfriado naquele horrível subterrâneo. Sim, é isso mesmo. Você se resfriou. Deve agora mesmo ir se deitar e tentar provocar um suadouro. Então, tudo vai passar. Venha. Vou acompanhá-la ao seu quarto. Depois, vou mandar chamar o castelão com quem preciso discutir alguns detalhes referentes à inesperada partida de minha mãe. Capítulo 16. No dia seguinte, Elise sentia-se mais calma e melhor, apesar de estar muito fraca e com uma aparência muito debilitada. Ela queria descansar e, sozinha,
colocar em ordem o caos de pensamentos que a perturbavam. Mas, o dia começou cheio de diversas preocupações. Perto do meio-dia chegaram de Brixen Lorenzino e a pobre Loreta, que foram trazidos pelo capelão do bispo e estavam acompanhados por um funcionário incumbido de tomar o depoimento do conde e da condessa sobre o atentado de que foram vítimas. Além disso, eles trouxeram a notícia de que a baronesa Ortruda se enforcara na prisão. A necessidade de falar novamente sobre aquela terrível história perturbou muito Elisa, ainda mais que depois do seu depoimento ficara claro que ela tinha sido enganada por uma falsa carta ou que algo nebuloso tinha acontecido com os seus amigos, pois nem Vart nem Fulvio davam-lhe qualquer notícia. Aquela nova preocupação juntou-se à amargura causada pelo estado de Loreta, que chegou sombria e distraída, mas, ao ver a sua senhora, começou a soltar terríveis gritos, enfiou-se num canto e, tapando o rosto com as mãos, permanecia surda a tudo. Raymonde ficou desolado e tão preocupado com o depoimento quanto a sua esposa. Obrigado a calar sobre a sua descuidada ligação com a vergonhosa Irmandade, ele contou que pretendia reunir-se ao pai para ir com ele a Zappenstein buscar a condessa, de cuja partida nada sabia. Pelo caminho fora inesperadamente atacado por um grupo de pessoas e nem pôde reagir. Jogaram sobre ele um laço com tanta maestria que ele se viu atado antes que pudesse desembainhar a espada. Em seguida, arrastaram-no para o subterrâneo, cobrindo-lhe a cabeça de forma tal que ele quase sufocara. Esse depoimento, aliás, estava próximo da verdade exceto pelo fato de ele ter ido lá voluntariamente. Quando entrou no subterrâneo, foi imediatamente amarrado e arrastado para o grande salão. Entretanto, a ideia de ter ocultado parte da verdade, fato que o salvara da vergonha e da desonra, incomodava muito o orgulho do rapaz. E, tinha mais. Como poderia ele ter certeza que, durante a investigação, algum fato insignificante não acabasse, de repente, revelando a sua cumplicidade com os malfeitores? Com a partida dos enviados do bispo, voltou a reinar um sombrio silêncio no castelo. A condessa Ana não saía de seus aposentos. Elisa, esgotada com os cuidados com Loreta, adormeceu profundamente, enquanto Raymonde foi para o seu quarto dormir algumas horas, pois partiria ao amanhecer para conseguir chegar no mesmo dia ao mosteiro de Santa Brígida. O conde, entretanto, não conseguia dormir. Naquele quarto, tudo lembrava-lhe o pai e a amargura apossou-se dele novamente. A ideia de que a sua indigna loucura foi motivo da morte prematura de Wolfram, torturava-o. Sim, apenas ele e ninguém mais tinha assassinado o conde. Esse pensamento fazia o coração de Raymonde sentir uma dor quase física e lágrimas quentes jorravam de seus olhos. Ao amanhecer, todos já estavam de pé. Severa e pálida, usando um longo véu de luto, a condessa foi ao salão nobre para despedir-se solenemente de todos. Vendo Raymonde sombrio e desolado, a couraça de gelo que envolvia o coração da condessa derreteu e lágrimas amargas jorraram de seus olhos. Ela quase convulsivamente apertou o filho contra o próprio peito. Desista dessa ideia de entrar para o mosteiro. Fique conosco e esqueça o passado, murmurou o jovem conde com voz trêmula. Não, meu filho. Será melhor para todos que eu vá embora. Mas, vocês podem levar meus netos para me visitar, respondeu a condessa com firmeza. O bom sentimento que nasceu dentro da condessa ainda estava vivo quando ela aproximou-se de Elisa, abraçou-a e sussurrou-lhe ao ouvido. Perdoe-me por todo o mal que lhe fiz, Elisa. Viva feliz sob este teto, de onde eu tão injustamente a expulsei. Eu a perdoo de todo o coração. Vou implorar a Deus que dê paz à sua alma em seu santo abrigo e a console em sua grande dor, sussurrou de volta a moça. E, surpresa e emocionada, ela correspondeu ao beijo da velha condessa. Em seguida, Ana despediu-se de todos os criados. Eles aproximavam-se dela um a um,
beijavam-lhe a mão e recebiam de lembrança algum objeto ou moeda. Quando chegou a vez de Kinko, a condessa beijou-o na testa, agradeceu o enorme favor que prestou à família e exigiu do filho que lhe desse ao anão um perpétuo abrigo de honra no castelo. Abençoando os jovens, que se ajoelharam à sua frente, a condessa Ana desceu para o paço e montou o cavalo sob o som do pranto das criadas e dos outros serviçais. Acompanhava apenas uma camareira que também decidiu vestir o hábito monástico. Minutos depois, a cavalgada deixou o castelo. Elisa voltou para o seu quarto com a cabeça pesada e o coração apertado. Ela ainda ocupava os aposentos de Raymonde. Naquele local, onde tudo lembrava o jovem conde, ela sentiu com doentia clareza os laços que os uniam. Sozinha e relativamente tranquila, depois das terríveis emoções da última semana, Elisa pensava sobre o futuro e sobre a situação criada por aquelas imprevisíveis circunstâncias. Prometera a Wolfram não deixar Raymonde e, desse modo, ela própria desistira da ideia do divórcio. Naquele momento de exaltação, isso pareceu-lhe fácil. Mas agora, entretanto, quando o coral do Requiem calou-se e a fumaça do ladano da cerimônia fúnebre dissipou-se no ar, a realidade da vida começou a reivindicar os seus direitos na solidão daquele quarto vazio, e, diante de seus olhos, ressurgiu a imagem vencedora e encantadora de Gil. Sem dúvida, teria de desistir dele. O próprio cavalheiro dissera que a despedida deles era para toda a vida. Ela queria ter o direito de, pelo menos, lamentar livremente a felicidade perdida e entregar-se às lembranças da pessoa amada, mas agora deveria abrir mão disso também. Honesta e devota, Elisa não admitia a ideia de entregar-se ao conde sem consagrar-lhe o seu amor e sem esforçar-se ao máximo para arrancar do próprio coração a imagem de outra pessoa. Como tudo isso era difícil. Procurando algo para acalmar a própria tristeza, Elisa entrou na capela e, diante daquele mesmo altar onde a uniram para sempre com Raymonde, orou e chorou, implorando a Deus que lhe iluminasse e apoiasse no sombrio e incerto futuro que aguardava. Justamente por causa dessas novas emoções, ou por outro motivo qualquer, à noite o seu estado doentio aumentou e assumiu dimensões que causaram preocupação. O tremor frio que passava por todo o seu corpo alternava-se com terrível calor, a cabeça doía insuportavelmente. Elisa levantou tarde e passou todo o tempo semideitada na poltrona, num sonolento torpor. Após o almoço, o som do corno anunciou a chegada de um visitante. Só podia ser Raymonde, mas este era guardado para bem mais tarde. Elisa continuou sentada na poltrona, pois tinha dificuldade não só para se levantar, mas também para falar. De repente, Lorenzini irrompeu pelo quarto como louco, gritando alegremente. Dona Elisa. Chegou o Sr. Fulvio. Elisa pulou da poltrona e, esquecendo-se de tudo, correu ao encontro do veneziano. Quando Fulvio abraçou-a e beijou sua testa, pareceu à moça que mais nenhum mal podia lhe acontecer porque os braços do seu melhor amigo representavam para ela um porto seguro. Outro sim, o olhar de Fulvio vagava horrorizadas pela figura de Elisa. Sem revelar a sua preocupação, o rapaz sentou-se perto dela e, sem tirar-lhe os olhos, contou que o motivo do seu atraso foi a repentina morte de um parente que era o podesta, chefe do poder executivo e judiciário, de Condia, o que o obrigou a viajar até lá para concluir problemas inadiáveis. Ele trabalhou dia e noite para solucionar tudo o mais rápido possível. Na viagem para Riefenstein, torturado por um mau pressentimento, Fulvio deixou Vart para trás e prosseguiu quase sem fazer paradas. Já nas cercanias de Zappenstein, o veneziano ficou sabendo da morte de Wolfram e de todos os tristes acontecimentos. Elisa, por sua vez, contou como tudo aconteceu. Ela tomou obedientemente as gotas que Fulvio lhe deu e se sentiu bem melhor. Entretanto, suas faces ainda ardiam e os olhos tinham um brilho anormal enquanto falava com inusitada animação, sem notar, entretanto,
a crescente preocupação que obscurecia o rosto do seu interlocutor. Ao chegar, Raymond encontrou-os no quarto de Loretta que Elisa pediu ao amigo para examinar. A moça recebeu o marido com a mesma febril animação e depois levou os dois homens para jantar. Mas, quando se sentavam à mesa, ela baqueou, seus olhos fecharam-se e teria caído no chão se Fúvio, que não lhe tirava os olhos, não a amparasse. Com a ajuda de Raymond, o veneziano carregou Elisa para o quarto e, examinando-a cuidadosamente, disse ao conde que a pobre moça estava muito doente e só Deus sabia se ela iria sobreviver. À noite, o estado febril aumentou e Elisa começou a delirar. Quando Vart chegou, 2 dias depois, a jovem já não reconhecia ninguém. Durante mais de 3 semanas, a vida dela ficou por um fio. Por várias vezes, acharam impossível vencer a terrível doença provocada pelo resfriado e pela excessiva agitação nervosa. Enfim, a natureza jovem e forte de Elisa triunfou com a ajuda dos 2 sábios. Vart disse a Raymond que, se não acontecesse algum imprevisto, ele já podia responder pela vida de Elisa, mas que o organismo dela sofrera um choque tão forte que passariam meses para que ela recuperasse as forças e a saúde. Até que chegasse esse prazo, Vart proibiu rigorosamente que contassem a Elisa sobre a fatal notícia recebida há 2 semanas. Certa noite, quando a condessa piorou muito, chegou ao castelo um cavaleiro extremamente exausto montando um cavalo que caía de cansaço. Era o escudeiro de Gil trazendo terríveis notícias sobre a inesperada prisão do grão-mestre Jacques de Molay e também de todos os templários que estavam com ele, entre outros, Bezemon e Erwin Finsterbach. Por um feliz acaso, o escudeiro conseguira escapar, mas teve de livrar-se do uniforme da ordem, pois todos os templários estavam sendo presos e trancafiados na cadeia. Além disso, em Paris corriam boatos que a ordem seria colocada em julgamento e podia ser completamente destruída, pois o rei já tinha ocupado seu templo principal. É difícil imaginar o impacto que causou tal notícia sobre os contemporâneos da época. Aquele ataque ousado sobre a mais poderosa e rica corporação do mundo cristão espantou a todos. A destruição da Ordem dos Templários equivalia à destruição de todo um mundo especial, e todos se perguntavam, incrédulos, como era possível o Papa permitir a aniquilação daquela arma insubstituível que deveria servir-lhe como a mais firme base do seu poder. Os habitantes do castelo Riefenstein também ficaram espantados e emocionados com aquele extraordinário acontecimento. Evidentemente, ocultaram de Elisa o horrível destino de seu pai e do homem amado. O amor da moça pelo templário não era segredo para ninguém, pois, em seus delírios, ela reviveu todos os acontecimentos das últimas semanas e suas palavras, por mais desconexas que fossem, descreveram um quadro quase fidedigno do que acontecera entre ela e Gil. Quando Elisa proferiu a primeira palavra sobre o assunto, Vart apressou-se em retirar do quarto as outras testemunhas. Apenas Loretta, curada pelo velho sábio, cuidava de sua senhora. Raymond também cuidava da paciente com dedicação, mas a cada dia foi ficando mais sombrio e calado. Consumido pela ira e pelo ciúme, ele ouvia com avidez as palavras que Elisa trocava com o imaginário Gil. Tais palavras naturalmente provavam ao rapaz que Elisa permanecera honesta e tratara com respeito o nome que usava, embora tivesse ficado claro que a imagem do cavalheiro ausente reinava no coração dela e que seria difícil tirá-lo de lá. Sua tristeza era maior ainda por reconhecer amargamente que era o único culpado de tudo. Se tivesse desistido honestamente da escandalosa ligação com Beatrice Salviati, Elisa não teria sido ferida, ele nunca teria empreendido a fatídica viagem à Terra Santa e o amor do templário jamais teria tocado o coração da moça, jamais em sua consciência pesaria a morte prematura do pai, a morte de Beatrice e de seu marido e, talvez agora, a morte de Elisa. Nas longas horas de solidão, quando debruçado sobre a moribunda, sem tirar os olhos de seu rosto mudado,
e ouvindo avidamente suas frases desconexas, Raimonde condenava-se com impiedade ainda maior que o mais severo juiz terreno. Aquela enorme luta interior eliminou para sempre a leviandade juvenil, o desleixo e a sede de diversões, transformando Raimonde num homem sério e maduro que ansiava com todas as forças de sua alma corrigir os erros que cometera. Durante a longa recuperação de Elisa, desencadeou-se a última etapa do processo dos luciferianos que era realizado com a impiedosa crueldade própria daquela época. Submetidos às mais horríveis torturas, Uriel e Misel demonstraram grande estoicismo. Movido por selvagem ciúme, Uriel tentava acusar Raimonde, mas tais tentativas foram consideradas como calúnias e custaram-lhe ainda mais sofrimentos. Nenhum dos outros acusados jamais viu o jovem conde nas reuniões ímpias, exceto na que pretendiam crucificá-lo. Por outro lado, a aventura de Raimonde com Rebeca foi confirmada por outros jovens senhores, companheiros do conde nas caçadas, justificando inteiramente o motivo do ódio e da vingança dos judeus. Nesse mesmo tempo, um fato inesperado chamou a atenção geral. Quando fizeram uma busca na casa de Misael, descobriram um estranho santuário onde Greta tinha sido sacrificada. As buscas seguintes levaram à descoberta do corredor subterrâneo que saía fora da cidade e que fora usado para a fuga de muitas famílias judias. Durante a busca pelo subterrâneo, encontraram uma luva feminina coberta de manchas e que tinha o brasão da família Ramentes. Este acontecimento jogou uma nova luz sobre o misterioso assassinato de Margarita Ramentes e, através da tortura, conseguiu-se saber quase toda a verdade. Quando todos os detalhes desse novo crime foram divulgados, a ira do povo atingiu o apogeu. A multidão enfurecida atirou-se sobre o quarteirão judeu e todos os judeus agarrados foram massacrados. A irritação do povo foi tão grande que o bispo, para dar um paradeiro na situação, achou necessário apressar a execução dos criminosos. E, se a guarda civil não estivesse vigiando os condenados, o povo já os teria feito em pedaços. Misael foi supliciado na roda. A Uriel deceparam ambas as mãos e rasgaram seu corpo com alicate em brasa. Maaque e outros luciferianos foram queimados vivos. A selvagem crueldade daqueles longínquos tempos era tão grande, que muitas damas e senhores estavam presentes àquela horrível execução. Entre eles estava Raimonde, convidado pelo bispo. Apesar de todo o nojo que sentia por aquilo, o rapaz não ousou recusar-se, receando comprometer-se. Com surpresa e horror, o conde viu as mudanças que ocorreram na aparência dos condenados. Maaca, então, estava totalmente irreconhecível. Naquela mulher de cabeça raspada, desfigurada e moribunda, não havia nem sinal da demoníaca beleza da ex-rainha do Sabate. Passaram-se cerca de 3 meses antes de Elisa sarar. Ela recuperou as forças e a antiga doce beleza, mas continuava triste e preocupada. Chegara o momento de definir de vez sua relação com o marido, mas o conde permanecia calado e aquele silêncio era um mistério para a jovem condessa. Raimonde era bondoso com ela e a cercava de carinhosos cuidados, sem jamais falar nem do passado nem do futuro. O barão Vart e Falery continuavam a morar em Riefenstein e entre os três parecia haver uma relação muito amigável. Na opinião de todos eles, era necessário comunicar a Elisa sobre o destino do pai dela, triste missão que Vart acabou assumindo. Apesar de todas as precauções, a notícia da nova desgraça emocionou e perturbou a moça a tal ponto que todos temeram a reincidência da doença. Entretanto, nada disso aconteceu. Após alguns dias de choro e de desespero, Elisa pareceu recuperar o antigo sangue frio e a decisão. Primeiramente, quis falar com Fulvio a sós e teve com ele uma longa conversa. Foi completamente sincera, abriu-lhe o coração e pediu-lhe conselho de como proceder com Raimonde, ainda mais que desejava muito ir a Paris para tentar salvar o pai, oferecendo-lhe a possibilidade de fugir.
Só posso repetir-lhe aquilo que já disse certa vez. A felicidade só é encontrada na consciência do dever impecavelmente cumprido, respondeu Fulvio. O seu amor pelo infeliz Templário é uma pesada provação, mas não um erro, pois ninguém pode dar ordens ao próprio coração. Entretanto, devo dizer que a vontade dos astros separa implacavelmente tanto os destinos de vocês como também as promessas que fizeram um ao outro. Quanto ao futuro, você só poderá decidi-lo junto com o marido. Da mesma forma, apenas você pode julgar se a sua promessa ao conde falecido foi uma palavra vazia ou um sério juramento. De minha parte, aconselho-a a entender-se com o Sr. Raymond. Entretanto, se você for a Paris, posso ajudá-la, pois tenho muitos contatos por lá. Decidindo-se rapidamente, Elisa foi imediatamente ver Raymond. O conde estava em seu gabinete entre diversas contas, mas, em vez de ocupar-se delas, pensava profundamente sobre algo com ar preocupado e sombrio. À entrada de Elisa, o rapaz levantou a cabeça e olhou-a surpreso. Raymond, vim para decidir em definitivo a questão sobre a qual você insiste em manter silêncio, o que muito me surpreende. Afinal, preciso saber o que você pensa sobre a nossa união ou o nosso divórcio e qual é a sua decisão sobre isso, disse Elisa com o rosto em fogo. Talvez você não me queira mais e deseje ficar livre. Um forte rubor cobriu o rosto do conde. Sua pergunta é uma ofensa para mim, disse ele cerrando o senho. Meus erros contra você tapam minha boca e não me permitem retrucar algo que lhe seria muito desagradável. Portanto, vou limitar-me a observar que a decisão desta questão depende inteiramente de você e não de mim. Eu jamais quis a separação. Apesar dos meus erros, eu a amo. De toda a minha vida passada, que teve um fim tão horrível e inesperado, restou-me apenas você, tão cara e querida. Eu, naturalmente, anseio demais por colocar um fim às nossas dúbias relações e começar uma nova vida. Se fiquei calado é porque sou orgulhoso demais para insistir com uma mulher que quer livrar-se de mim. Se a sua promessa ao meu pai foi dada sob a empolgação do momento, então a honra me obriga a libertá-la dela, por mais difícil que isso seja para mim. A forte emoção obrigou o conde a parar. Elisa estendeu-lhe a mão. Não, Raymond. A minha promessa ao tio Wolfram foi sincera, apesar de não poder negar que a dei sob a influência daquele terrível momento. Entretanto, parece-me que todos esses estranhos e terríveis acontecimentos comprovam a vontade divina de nos manter unidos. Ficarei feliz demais se você quiser, voluntariamente e sem qualquer desprezo, ficar comigo. Juro-lhe, Elisa, que tudo farei neste mundo para fazê-la feliz e reconquistar o seu coração, disse o conde com fervor. Elisa suspirou. Mas, você é tão desleixado, superficial e distraído. Já não sou mais o que fui. A terrível lição que recebi curou-me para sempre de todas as loucuras e irrespondas pelo futuro. Deus me permita conseguir remediar da mesma forma o passado, mas isso, infelizmente, é muito difícil, respondeu Raymond num tom triste e sério. Acredito na sua boa vontade e peço-lhe que acredite em mim. Agora, ouça o pedido que vim lhe fazer. Você sabe da nova desgraça que caiu sobre mim. Meu pai foi preso e só Deus sabe o horrível destino que o espera. A ideia de ficar aqui tranquilamente sentada, enquanto ele sofre sozinho e é abandonado por todos, perturba-me e enlouquece-me. Quero ir a Paris e tentar dar-lhe a oportunidade de fugir. O vovô Conrad e Fulvio prometeram me ajudar. Ambos têm contatos em Paris que podem ajudar na realização do meu plano. Venha comigo, Raymond, ou permita-me ir lá sob a proteção dos meus fiéis amigos. Se eu não tentar salvar o meu pai, não terei mais um minuto de sossego na vida. Lágrimas soavam na voz da moça e ela, desabando sem forças na poltrona, cobriu o rosto com as mãos.
Raymond empalideceu e dirigiu-lhe um olhar sombrio e perscrutador. Foi somente o desejo de salvar o pai que fez planejar essa perigosa e arriscada viagem? Perguntou o conde com repentina frieza. Elisa levantou a cabeça e o seu olhar claro e orgulhoso enfrentou sem o menor constrangimento o olhar suspeito e desconfiado do conde. Entendi o significado de sua pergunta e vou responder com franqueza. Sim. Resolvi fazer essa tentativa somente pelo meu pai. Mas, se por um feliz acaso for possível salvar o amigo dele, Baesemon, eu o farei. Entretanto, isso não deve deixá-lo preocupado. Jamais traí a sua confiança e jamais esqueci que uso o tradicional nome do Seifenstein. Não será agora, que estou novamente reiterando a minha promessa de fidelidade a você, que faltarei com o meu dever. Se o meu coração esfriou para você, a culpa não é minha. Repito, venha comigo para que não haja nenhuma suspeita entre nós. Tem razão, Elisa. Não tenho nem direito e nem motivos para duvidar de você. Deus me livre de impedi-la cumprir o seu sagrado dever ou dissuadi-la de tentar salvar seu pai, se isso for possível. Vá, minha querida, sob a proteção dos seus fiéis tutores. Vou fornecer-lhe o que for necessário para essa difícil empreitada, mas pessoalmente não irei a Paris. Por quê? Perguntou Elisa com certa desconfiança. Por um instante, Raymond pareceu ficar confuso, mas depois disse com voz decidida. As minhas loucuras causaram tantas desgraças que estou passando por terríveis dores de consciência. Já decidi há tempo purificar-me com orações, jejum e meditação antes de iniciar a nossa verdadeira vida conjugal. Com esse objetivo, vou retirar-me por uns 6 meses para o mosteiro onde está sepultado meu amado pai para orar junto ao seu túmulo. O espírito dele irá me ensinar e me ajudar nas boas intenções. Os meses que pretendo passar no isolamento serão suficientes para sua viagem. Com a ajuda divina vocês resgatarão o Sr. Ervin. Ele encontrará um abrigo seguro no castelo do Barão Vart, que fica num local tão deserto e afastado que ninguém irá procurá-lo por lá. Profundamente comovida, Elisa apertou a mão do marido. Depois, começaram a acertar amigavelmente os detalhes das decisões que tomaram. O Barão Vart e Fulvio aprovaram a decisão de Raymond de refugiar-se por 6 meses num mosteiro. Isso, aliás, era moda naquele tempo e os mais nobres senhores o praticavam quando seus espíritos corajosos sentiam necessidade de reconciliação com os céus ou quando eles queriam obter o perdão das pessoas que lhes eram próximas e abrir-lhes o acesso ao paraíso. Alguns dias depois, o jovem conde teve uma conversa secreta com o Barão Vart. O velho sábio deu a entender a Raymond que, graças aos conhecimentos ocultos, ele sabia de tudo o que acontecera em Jerusalém. Convencendo o rapaz, assustado e constrangido, de sua absoluta discrição, o barão indicou-lhe os meios que, conforme as leis da ciência oculta, seriam necessários para purificar-se de todas as más influências com que se manchara com aquelas relações impuras e com a asquerosa seita dos luciferianos. A partida de Elisa não também provocou conversas sérias pois, naquela época, viagens tão longas de uma dama nobre era algo muito difícil, cansativo e até perigoso. O mau estado das estradas, que fervilhavam de ladrões e assaltantes de todos os tipos, tomavam necessário uma grande bagagem e uma sólida escolta. Além disso, era o fim de janeiro, isto é, estavam bem no meio do inverno, o que fazia as estradas praticamente intransitáveis. Apesar da impaciência de Elisa, que ansiava partir o mais rapidamente possível, os homens decidiram por unanimidade que só seria possível viajar dali a 6 semanas, tempo suficiente para os preparativos necessários. Capítulo 17. Quando Gil Baesemon juntou seu cavaleiro Finsterbach, estava em péssimo estado de espírito.
A separação de Elise exatamente no momento em que ele deu o primeiro beijo de amor na mulher amada abria uma grave ferida no coração do templário e esta tomava-se cada vez maior à medida que eles se afastavam do castelo Zappenstein. Entretanto, a decisão de nunca mais encontrar Elisa não vacilou nem por um instante. A profunda paixão que sentia pela moça purificou a alma de Gil. Sua natureza simples, honesta, magnânime e ansiosa renasceu e o primeiro resultado dessa reação moral foi a decisão de afastar-se da pura e inocente criança, a quem o seu amor nada daria além da desonra e da vida destroçada. Com sua habitual energia, Gil resolveu sacrificar-se, mas esse sacrifício foi tão duro para ele que, por momentos, parecia-lhe que não teria forças para aguentar. Sua renúncia era o triunfo de Raymond que, naturalmente, jamais concordaria com o divórcio. Armado dos direitos de marido e de amigo de infância, o conde, no final das contas, conseguiria fazer a moça esquecer o seu passageiro sonho de amor pelo infeliz monge. Quando tais pensamentos dominavam Gil, seu espírito começava a ser torturado pelo sombrio desespero e pelo ciúme selvagem e ele tentava procurar o esquecimento em qualquer atividade. Se, pelo menos, pudesse ir combater na Palestina ou em qualquer outro lugar. Ele encarava como libertação a possibilidade de jogar-se num enorme combate e, no fervor da luta, esquecer os sentimentos e as ideias que o torturavam. Como seria bom libertar-se! A perspectiva de passar longos anos na monótona vida monástica, entre companheiros, alguns dos quais odiava e outros que lhe eram indiferentes, enchiam a sua alma de verdadeiro horror. Irving observava com tristeza e pena o estado de espírito do companheiro, seu nervosismo febril e a sua sombria apatia. Finsterbach, por várias vezes, chamou para uma conversa franca, mas Gil enfrentava aquelas tentativas com teimoso silêncio. Irving, então, achando que ainda não chegara o momento da franqueza, deixava o rapaz entregue a si mesmo. Recebendo instrução do grão-mestre da ordem de apressar-se, os dois cavaleiros e seu séquito faziam paradas apenas para o necessário descanso. Em 11 de outubro de 1307 chegaram perto de Paris, mas dirigiram-se diretamente ao castelo da ordem, sem entrar na cidade. Um dos quarteirões de Paris leva até hoje o nome da Ordem dos Templários, de tão profunda que foi a memória deixada pela suposta Irmandade dos Cavaleiros Monges. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Na época que nos reportamos, Paris ainda era cercada por muros construídos pelo rei Filipe Augusto. Atrás daqueles muros dentados, atrás dos portões denominados portões de Babeta, estendiam-se grandes extensões de terra que pertenciam à ordem. Antes, lá existia um grande pântano, mas na metade do século XII os templários construíram sobre aquela terra um grande castelo, que se tornou a principal moradia da ordem. O grande torreão foi construído em 1218 pelo irmão Hubert. Quando tudo foi cercado por um muro enfeitado com vigias e começaram a surgir as primeiras casas, o lugar foi chamado de Nova Cidade do Templo, e tomou-se uma grande fortaleza. A reputação de sua inexpugnabilidade era tão grande que Filipe Augusto, ao partir para a cruzada, ordenou que depositassem lá todos os seus lucros. Um século depois, Filipe o Belo encontrou abrigo naquele castelo, fugindo do povo enfurecido levado ao desespero pela falsificação da moeda e da crueldade da realeza. Por isso, Jacques de Molay e seus cavaleiros podiam considerar-se inteiramente fora de perigo e os nossos dois templários olhavam com orgulho para o torreão do irmão Hubert que se elevava a 150 pés de altura, e destacava-se de longe pelo seu escuro e sinistro volume. Gil e Irving passaram a trote acelerado pelos campos que, na época, tinham o nome de Rua da Horta do Templo. A Rua das Azedeiras e a Ponte do Repolho, que apareceram mais tarde, guardaram para a posteridade e a memória dos legumes que os cavaleiros plantavam. Já estava anoitecendo, aumentando ainda mais a impressão sombria e triste do enorme prédio,
apesar deste onde estar cheio de vida e movimento. Nos 3 passos que atravessaram os recém-chegados, aglomeravam-se e corriam preocupados servos, pajens de cavaleiros e guerreiros da ordem. Finsterbach foi imediatamente chamado à presença do grão-mestre. Gil mal teve tempo de limpar-se e trocar de roupa, depois da longa cavalgada, quando soou o sino convocando os cavaleiros ao refeitório para o jantar.